Bom dia, igreja. Coloque a mão no seu coração. O Senhor é o nosso pastor e Ele tem muito para falar com a gente hoje. Ele quer nos levar a pastos verdejantes nessa manhã. O louvor terminou com a... Eu estou perguntando para a Vivi. Ela está falando isso e parece que eu estou entendendo. Não, ela está falando em línguas. E eu sinto que Deus está conduzindo a igreja de volta para o básico, de volta para o raso, para a gente depois ir afundando, né? A água vai subindo o joelho, vai subindo na cintura e a gente vai transbordando sobre a gente. Amém? Vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente? Bota a mão no seu coração, não tira não. Senhor, fala aquilo que nenhum homem pode falar. Promove renovação, restauração no nosso meio. Senhor, faz tudo novo. Senhor, nós confiamos em Ti, só o Senhor pode, e o Senhor vai fazer porque está dentro das Tuas promessas. Sim, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu vejo que hoje tem muita gente aqui. Nós estávamos aqui ontem à noite, teve culto jovem, e foi uma maravilha. A gente está aqui louvando, adorando com os jovens da nossa igreja. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles, e eu falei, e aí, teve muito visitante? Mais ou menos. Mas você chamou alguém? Eu chamei, mas está muito difícil. Lá fora as pessoas não querem ouvir, as pessoas ficam até gozando de mim, porque eu sou Jesus, já me chamaram até de testemunha de Jeová. E o meu filho também, eu perguntei, filho, cadê seus convidados? Não vieram? Não vieram, pai, mas você convidou 3 pessoas e nenhum deles veio. Não, pai, eu convidei 5. E eu falei com ele, não desanima. Não desanima, porque essa obra não é nossa, é do Senhor. E vai ter um tempo que Ele vai começar a derramar do seu Espírito e as pessoas vão chegar. E ainda mais, Ele vai começar a mover do seu Espírito aqui dentro e a gente vai receber uma nova vida, um novo ânimo. Assim diz a palavra dEle. Eu creio que nós precisamos de um novo ânimo a cada dia. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. É um texto longo, mas é um texto muito, muito, muito importante para nós. É engraçado que nós estamos, durante um jejum de famílias. Nós temos falado sobre a igreja, a importância da igreja. Nós estamos, ame a sua igreja. Mas nada disso é possível. A família não pode ter vida se não for pelo Espírito de Deus, né? Você amar a sua igreja de verdade, conseguir enxergar, não pode vir de você. Isso precisa vir através de um relacionamento com Deus, e Jesus vai te mostrar, é isso que eu quero para a tua vida. É essa igreja, eu morri pela igreja, eu quero que você avance para dentro da igreja. Mas enquanto a gente não perceber isso dentro de nós, os nossos passos serão em vão. Vamos ler o texto. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Razoou-lhe Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo.
O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Eu tive um encontro com esse texto já velho. Eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro que eu já estava há muito tempo na igreja, já tinha sido líder de jovens, já tinha sido administrador de igreja, já tinha estudado várias partes da Bíblia, mas um dia Deus me tocou de uma forma que eu comecei a buscá-lo ele de outra forma, diferente do que eu costumava fazer. E eu, relendo a Bíblia, eu parei nesse texto, e eu vou confessar para os irmãos, em vários momentos eu me coloquei no lugar de Nicodemos. E eu me perguntava, como assim? E eu confesso para vocês que até hoje eu pergunto, como assim? Como pode ser isso? Como pode acontecer isso? Em vários momentos da minha vida eu me vejo lutando contra a minha carne, porque a minha carne ela quer o conforto, a minha carne ela quer voltar atrás, a minha carne ela quer dizer, você precisa fazer. E aqui está dizendo, não, você pode descansar, porque quem faz não é você. Quem era esse homem? Esse homem era um homem que talvez ele entrasse hoje pela porta da igreja e todos iam olhar para ele assim, cara, esse é um homem, esse cara é uma referência, esse cara é um doutor, esse cara ele sabe de tudo. Poxa, vamos convidar ele para sentar na primeira cadeira. Vamos convidar ele para falar depois do culto para a gente, porque a gente precisa de um esforço em que a gente aprenda. Esse cara era um fariseu. E você sabe o que um fariseu fazia? Alguém aqui ora 2 horas por dia? Pois é, esse cara orava 2 horas por dia. Alguém aqui jejua 2 vezes por dia, por semana, pelo menos, de forma consistente e constante? Esse cara jejuava pelo menos 2 vezes por semana. Esse homem, a Bíblia não diz, mas provavelmente ele era um dínamo. Era um cara que provavelmente aos 5 anos ele já sabia ler. Aos 5 anos ele já teria lido talvez a Torá inteira. Aos 10 anos ele talvez já conhecesse a Torá de cor. Durante sua adolescência ele já era um cara se formando nos profetas, já teria sido discipulado por um grande mestre em Israel, e logo depois, esse homem era doutor, era pós-doutorado,
era um cara que sabia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Era um homem que sabia todas as doutrinas que eram pregadas no meio dos judeus, entre os saduceus, os fariseus, os essênios, ele sabia de tudo. E ele era um cara que era estendido o tapete vermelho na frente dele, por onde quer que ele passasse dentro de Israel. A Bíblia diz que ele era, em algumas versões fala como um príncipe. E ele era membro do Supremo Tribunal de Israel. Era um cara que julgava, era um cara que decidia sobre a vida das pessoas, era um cara referência dentro desse tribunal, era o doutor dos doutores dentro de Israel. E esse homem, um dia, ele vem encontrar e eu chamo o encontro. Pergunto para você, você já teve o encontro? Eu não estou falando de um encontro. Nós precisamos ter vários, muitos encontros, mas eu estou falando do encontro com aquele que restaura, aquele que redime, aquele que salva, aquele que faz novas todas as coisas. Esse é o encontro. E eu fico imaginando Nicodemos chegando para um homem, e ele não sabia o que estava acontecendo, e muitas dúvidas dentro da cabeça desse doutor, desse homem letrado ao extremo, mas ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Um homem que vinha lá da Galiléia, de um lugar super longe do centro, um homem que era um jovem de apenas 33 anos, aliás, 30 anos, no início do ministério de Jesus. E ele está chegando em Jerusalém, e em Jerusalém Jesus começa a fazer várias coisas que nenhum desses homens letrados faziam. Começava a expulsar demônio, curar enfermo, os leprosos eram limpos, as pessoas eram surdas e elas começavam a ouvir. E a mensagem dele era tão forte, que ele vinha mexendo com a mente de várias pessoas, porque os fariseus, aqueles religiosos, eles pregavam a lei, e eles criavam vários artifícios para fazer a lei mais pesada, porque era conveniente para eles, era segundo a vontade deles, não segundo a vontade de Deus. Mas aquele homem que chegava a Jerusalém era algo completamente novo naquele lugar. Como pode ser isso? Um homem como você, um jovem desse, fazer isso? Está me dando um nó na cabeça, porque eu já estudei tudo, eu não consigo ver. Eu não tenho como entender isso. Meu irmão, não sei como você chegou aqui. Já passou muito tempo, desde que você se converteu, desde que você entrou no tanque batismal. Mas eu não estou falando de batismo. Eu estou falando de um novo nascimento. E eu pergunto, você já nasceu de novo? E Jesus vai fazendo isso, vai mostrando para esse homem o que é um novo nascimento. Obrigado. Estava passando ali buscar. Obrigado. Mas eu não estou perguntando se você se batizou. Todos nós aqui praticamente nos batizamos. Olha só, é incrível. Semana passada, na Surdina, eu tinha um trabalho para entregar, que era uma pesquisa simples. Como você conheceu Jesus? E aí tinham várias opções, né? A Camila, até não sei, alguns de vocês talvez tenham se encontrado com a Camila me ajudou, era só marcar o xizinho, né? Eu conheci Jesus por meio da televisão, eu conheci Jesus por meio de um pastor, eu conheci Jesus por meio de um pregador ou de um evangelismo na rua. E eu vou te falar, talvez 85% das pessoas que responderam ao questionário, eles conheceram Jesus através de suas famílias. Os outros 15% conheceram Jesus através dos amigos.
E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque muitas vezes a gente tem um cristianismo cultural dentro da gente. Nós crescemos ouvindo de Jesus, Jesus é bonito, Jesus é legal, eu vou ali no Ministério Infantil agora e eu vou... João 3, e todos eles sabem isso de cor. Eu sabia isso desde a minha infância, mas eu sei que eu só fui receber Jesus na minha vida de verdade quando já era mais velho, e bem mais velho. Aquelas coisas eram válidas na minha vida, foi muito legal ter participado, né, da escola dominical, foi muito legal conhecer as histórias bíblicas, conhecer depois as doutrinas bíblicas, mas isso não era o suficiente na minha vida. Eu fui para o mundo, eu tinha que ir para o mundo para experimentar o mundo, porque aquilo não era suficiente na minha vida, não era suficiente para me salvar, e eu ainda achava que existiam duas alternativas, e não existe. Então, na minha juventude, eu fui para a noitada, fui beber, fui fazer todas as coisas que um jovem, às vezes ele tem dúvidas e vai fazer, porque talvez ele encontre a felicidade lá, ele encontre a satisfação lá, mas só encontra a tristeza, e aí mais tarde eu volto, realmente, eu não entendo dessas coisas, porque algumas coisas só são discernidas espiritualmente. E talvez hoje nós estejamos aqui nesse mesmo momento, a gente cresceu na igreja, a gente sente a obrigação de estar aqui no domingo, porque a gente está pagando uma espécie de, de dívida com Jesus, e eu te digo, por mais que você faça, você não tem condição de pagar essa dívida, não existe. Aí está a boa notícia, Jesus, Ele ama o mundo. E licença poética, desculpa, esse versículo 16 aqui, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o caminho, é a vida eterna. Eu tenho porque eu amo, porque Ele me amou primeiro. E a gente vê Nicodemos lá, com essas dúvidas todas, e talvez seja a dúvida da maioria aqui. Como pode ser isso? Um jovem pastor, isso é uma história verídica, tá? Jovem pastor fazendo doutorado nos Estados Unidos, de teologia, lógico. Estava num ônibus indo para o doutorado e de repente chega uma senhora, toca no ombro dele, pergunta, bom dia. Aí, meio, bom dia. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele, pode. O senhor já nasceu de novo? E aquele pastor indo para um doutorado de teologia, qual vocês acham que foi a resposta dele? Eu sou pastor, eu estou indo, inclusive eu estou fazendo um doutorado de teologia. E aquela mulher com sangue nos olhos, olha bem fundo nos olhos dele e pergunta, foi isso que eu perguntei. Eu te perguntei, você nasceu de novo? E naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, aquele homem teve um encontro, eles leram essas passagens, e aquele homem teve um encontro com Deus verdadeiro. A gente passa a maior parte da vida da gente dentro da igreja discutindo doutrinas, não é verdade? A gente quer montar fórmulas para Deus. Deus, como é que o Senhor faz as coisas? É assim, fulano está salvo, fulano está... Isso aí eu nem entro no mérito, mas a gente fala como que a gente trata as pessoas que são divorciadas. Elas podem casar de novo, né? A gente estava com uma discussão lá em casa outro dia sobre isso. Como é que a gente trata? Elas podem casar de novo ou não podem casar de novo? Vocês notam como é que a gente está trazendo para a lei de novo? Mas em cada caso existe um caso, e não é importante que a gente entenda todas as coisas, apenas as reveladas na Bíblia, e principalmente as reveladas a você diretamente. Eu sei que hoje em dia está todo mundo ouvindo a palavra de Deus,
Todo mundo aqui, se abrir o celular, botar no Instagram, no YouTube, vai aparecer um monte de mensagem, uma atrás da outra, sobre a experiência que aqueles homens tiveram, não que vocês tiveram, que não que eu tive. E tem uma coisa essencial que talvez a maioria que não faça: ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e relacionar-se com o Senhor. Não adianta a gente ficar buscando a realização de um evangelho pleno se a gente não tem um relacionamento. E o novo nascimento, ele proporciona isso, ele proporciona uma nova forma de ver as coisas. E Jesus, quando vai falar isso, ele fala: em verdade vos digo. Quando Jesus falava essa expressão em verdade, ele quer dizer que é algo muito importante. Ele fala: Nicodemos, em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos começa, né? Poxa, como é que eu posso fazer? É possível que um homem retorne para a barriga da sua mãe e nasça de novo? Um homem sendo velho já? E você fala: cara, Nicodemos, você não pode ser tão inocente assim. Mas Nicodemos, ele estava pensando nas doutrinas, porque existia uma discussão: pode ser salvo, não pode ser salvo? A pessoa pode ressuscitar e pode encarnar num outro corpo? Na cabeça dele, ele ainda estava preso nas coisas que ele estudava. E Jesus vira para ele e fala assim: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? São os princípios, a gente não entende os princípios. São os princípios do Senhor na nossa vida que fazem a nossa vida mudar, não as coisas que a gente estuda, não as coisas que a gente aprende. A gente vai ter esforço daqui a pouco, vai todo mundo aqui ler o esforço, vai todo mundo, cara, que legal. Se a pessoa falar bem, pô, melhor ainda. Ah, que legal, mas a transformação de vida depois daquilo que é ouvido, necessário é que a nossa vida seja transformada, irmãos. Ele fala em verdade, o primeiro em verdade, Jesus está falando com Nicodemos, que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Aí Nicodemos continua e ele fala de novo: Nicodemos, em verdade, isso é muito importante, presta atenção. Em verdade eu te digo, que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. A gente fala do Espírito, a gente entende, né? Mas esse da água, o que é esse da água? O que ele queria falar com... É o batismo de João, né? Não, vai lá para o deserto, a gente sabe, se arrepende, né? Pede perdão dos seus pecados, vem e me segue. Irmão, a água na Bíblia, ele tem um sentido de regeneração, de limpeza, de lavagem. E aí a gente tem sempre esse dilema na nossa vida de entender: eu me batizei, eu fui salvo uma vez, salvo para sempre. E na sexta-feira mesmo a gente estava discutindo com um grupo de amigos, e se levantou isso: é o quê? Como é que faz isso? Já viu o crente endemoniado? Aí você vai para as igrejas tradicionais calvinistas, elas vão falar assim: não, mas esse cara nunca nasceu de novo. Como você pode saber se ele nasceu ou não nasceu de novo? Como você pode saber se nasceu de novo ou se nasceu de novo? Se o Espírito de Deus não te mostrar.
E eu creio que a água, ela precisa estar sempre nos lavando. Nós precisamos nascer o tempo todo. Eu falei do encontro, mas nós precisamos continuar tendo encontro, vendo o Senhor das nossas vidas e continuar renovando as nossas mentes, renovando os nossos corações e nascendo de novo, dia após dia. Não vai ser o novo nascimento, mas vai ser a regeneração do Espírito de Deus nas nossas vidas, que nos faz novos. Se eu olho 5 anos para trás da minha vida, eu vejo, cara, como Deus já mudou, como Deus já me fez novo, como Deus já me transformou, e isso não é mérito meu, porque mais que eu me esforce, eu não posso estar aqui adorando ao Senhor, eu não tenho condição, porque a minha carne me leva o tempo todo para longe dEle. Sabe o que a minha carne quer? A minha carne quer comodidade, a minha carne quer individualismo, quer egoísmo, quer que eu pense só nas minhas coisas. Eu não quero que divida nada com vocês, meus irmãos, aqueles que eu digo que eu amo. Mas eu preciso chegar a um momento e decidir. O Senhor era o meu Salvador, Jesus é meu Salvador, ou Jesus é meu Salvador e é meu Senhor. E isso faz total diferença, porque a Bíblia não foi escrita para que Jesus fosse apenas Salvador. Não existe isso na nossa vida. Jesus precisa se transformar no nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Ele é dono da nossa vida. E aí ele vem falando o seguinte: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como pode ser isso? Ele pergunta depois disso aqui, que, cara, isso mexe com a minha cabeça e ao tempo todo eu me pergunto se eu estou nesse lugar. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. O que quer dizer isso? Me responde, irmão. Você me responde, porque, cara, eu nunca consigo fazer isso. Eu quero fazer isso o tempo todo, mas eu sinto que às vezes eu não consigo, e aí eu peço, Deus, me faz fazer isso, me ajuda, porque, cara, é o tempo todo essa luta, Deus, o mundo tentando tragar, apresentando várias oportunidades, várias coisas, e eu falo, Senhor, o que o Senhor tem hoje para mim? Quais são as escolhas do Senhor, do seu coração para a minha vida? É para eu aceitar esse emprego? É para eu recusar? É para eu caminhar nessa direção? É para eu dar meu tempo para aquele irmão? É para eu dar meu dinheiro para aquela causa? E eu creio que os nascidos do Espírito, todos eles precisam ser como o vento. Ele sopra onde quer. Sopra onde quer. Uma hora aqui, outra hora ali. E o que nós precisamos fazer? Vamos junto. Você sabe, tem uma coisa que eu tenho pedido muito para mim. Eu não sei se isso vai escandalizar vocês, mas eu tenho pedido alegria. Não é que eu esteja triste, não. Pô, o cara é mó falso, fica rindo para mim ali no pátio, cara. Mó cara de alegre. Mas não é isso não, é regozijo com a obra do Senhor. Muitas vezes a gente está aqui e sabe o que parece? A gente desanima. A gente fala, cara, não vai acontecer, até que eu tive aquela visão sobre a caixa, e o cara fala, não, Jesus vai realizar, e ele vai ter o tempo dele para realizar. Mas enquanto isso, o que eu faço? Eu evangelizo, eu falo do amor de Deus, e eu acho que a nossa satisfação, eu tenho certeza, a nossa satisfação está em agradar ao Senhor. E o que vocês acham que Ele se agrada? Se agrada de um coração entregue, um coração que olha para o Senhor e fala assim, como que eu vou te agradar hoje, meu Senhor? E sabe, ontem de manhã eu acordei bem cedinho e fui pedalar. De manhã cedo, normalmente não tem vento, né? Ele fala assim, é como o vento, ele é invisível. E você não consegue ver o vento, a não ser os efeitos do vento. Já pararam para reparar nisso? Então eu acordei cedo, era
por volta de 6h30 eu já estava pronto para sair. E eu chego no meu portão e eu olho para as árvores. E aquelas árvores balançando muito. Eu olho para o céu, aquele céu meio nublado, eu falo assim, eu vou desistir. Está difícil. Eu sei o que é isso. Pedalar com vento é muito difícil, é ruim, né? É desagradável. E se começar a chover, então eu tenho que voltar. Mas eu falei assim, não, eu vou. Eu acredito que vai ser bom. E eu saí de casa. E aí eu costumo pedalar ali na orla de Piratininga, uma grande reta, muito legal, né? E eu peguei, né, aquele vento contrário. Cara, a bicicleta quase não andava, fazendo maior força para sair do lugar, né? As pernas já doídas já, de tanto fazer força. E eu chego lá no final e eu faço a volta. Ah, meu irmão, 40 km por hora, mais de 40, e eu, cara, eu vou cair, com cuidado. Não estou fazendo força nenhuma, irmãos. E eu falei, o vento sopra onde quer, e eu quero estar junto com esse vento, soprando na direção dele, porque a nossa vida, ela é esse mar de felicidade. Mas o nosso Deus, Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. Terceiro, em verdade, Jesus vai falar com ele, olha, eu te asseguro que nós falamos do que nós conhecemos e testemunhamos. Eu venho trazer aqui para vocês, Jesus desceu do céu, Jesus veio ao mundo em carne. E eu vou te falar, toda vez que eu entro nessas doutrinas aí, eu falo, cara, é tão difícil de entender. E eu perguntei para um professor meu e ele falou assim, cara, é difícil mesmo, não se preocupa com isso não, porque quando eu era mais novo, eu chegava na igreja e falava assim, poxa, esse negócio de trindade, como é que funciona? Ah, é fácil, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são um só, e eu ficava assim, eu não estou satisfeito. A minha filha do meio, ela é assim, acho que ela puxou o pai, ela não se dá satisfeita com qualquer explicação. Mas eu já velho, eu vejo que, cara, a gente não precisa entender todas as coisas. Tem coisas que são umas coisas do céu, ainda não foram reveladas. Eu tive até um sonho sobre isso, e Deus me deu uma revelação mais profunda, porque Ele foi misericordioso com a minha vida. Mas Ele me deu uma revelação sobre isso, e isso me fez caminhar mais na direção dEle. E quantas coisas Deus quer revelar aos seus filhos, né? João 15, fala, não chamo mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Porque o Senhor, Ele não se dá a conhecer todos os planos aos seus servos, mas como amigos, Ele quer fazer que conheçamos os planos dEle, Ele quer se revelar. Mas basta a gente sair dessa condição de querer entender tudo segundo o nosso próprio raciocínio. Esse raciocínio, ele é limitador na nossa vida. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que estudar a Bíblia, não. Eu estou falando aqui que a gente precisa estudar a Bíblia e se aprofundar nela, mas a gente precisa primeiramente ter a nossa devocional e relacionamento com o Senhor, que é essa principal revelação. Quem é novo na fé, quem é antigo na fé e não passou por isso, é a revelação da gente estar o tempo todo chorando, tendo encontros com o Senhor, e a água vai limpando, a gente vai olhando para o Senhor, e a nossa vida vai parecendo cada vez mais com Ele. Se não for isso, não tem sentido a nossa vida, a gente fazer o máximo que a gente puder. Vai falar assim, eu vou profetizo. Nos últimos dias, Senhor, Senhor, mas em teu nome não fizemos isso, aquilo outro. Apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço, não tenho intimidade com vocês. Irmão, não é para ser uma palavra
pesada, é pelo contrário, é para a gente tem um caminho, a gente tem uma porta, e essa porta ela está, assim, Jesus, é só a gente bater a porta que Ele está atrás, Ele quer abrir essa porta para a gente, e é o tempo todo. Importa apenas que nós não nos rendamos ao mundo, e nós nos voltemos ao único que pode abrir a porta da vida, e é isso que Jesus está falando com ele. Jesus vai falar no final com Nicodemos, ele vai falar assim: olha, já que você entende de Bíblia, você sabe aquela serpente lá, que Deus colocou, que Moisés ergueu no deserto? Sabe tudo aquilo que estava acontecendo? Aquilo não era para o povo, aquilo não era para Moisés, aquilo era para mim. Aquilo são sombras daquilo que eu vou realizar, e que, na verdade, já realizou na nossa vida, não tinha realizado ainda na vida de Nicodemos. E ele fala assim: assim como aquela serpente foi erguida no deserto, o Filho do Homem será erguido, para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Existiu no início do mundo, bem no início, na origem, Adão e Eva, eles pecam. E Deus fala no final das maldições lá, Deus fala para Adão: maldita é a terra por tua causa. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu vou às vezes ali vou levar meu filho, aí quando eu estou trabalhando de casa, eu estou no retorno ali, eu paro na frente daquela baía, e eu falo: cara, que coisa linda, né? Sol da manhã, 7 horas da manhã, ainda aquelas cores, né, rosadas ainda, amareladas, e eu olho para aquelas pessoas andando de canoa havaiana, que coisa linda, Senhor, Tu és maravilhoso. E eu ainda fico imaginando, meu Deus, quando os portugueses chegaram aqui, como isso devia ser mais bonito ainda, sem intervenção maligna do homem. Aí eu paro para pensar e digo: antes da terra ser maldita, ela devia ser algo inimaginável, porque todas as coisas foram amaldiçoadas por causa da queda do homem. Todas as coisas caíram, mas todas elas vão ser restauradas. Você crê nisso, irmão? Vai ser restaurado tudo e nós vamos estar lá. Mas importa que a gente caminhe nesse caminho, porque assim como todas as coisas caíram, sabe o que aconteceu naquele momento, irmãos? A morte espiritual. Nós não temos vida por nós mesmos. E aqui, isso que ele fala, olha, só vai ser mudado uma coisa: aquele que crê vai ser salvo. Mas aquele que não crê, olha só, não vai acontecer nada de novo, já está condenado. Por isso nós hoje temos duas opções: é só a gente ficar na nossa, e a gente já está condenado. É só a gente crer, e a gente está salvo. Salvo de quê? Salvo da morte, irmãos. Estamos juntos, estamos acordados, salvo da morte. E o que é a morte? O que é a vida? Vocês querem o que? A morte ou a vida? Então o que nós estamos buscando hoje? Eu lembro daquela passagem em Gênesis 15, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, sabe? Deus chega, fala: Abraão, separa não sei quantos animais, corta eles no meio, bota uma parte para cá, outra parte para lá. Você sabe como eram feitas as alianças? E aí eu acho que licença poética de novo, Código de Hammurabi, né? A gente vai fazer um contrato, e o contrato é o seguinte: vocês passam ali por meio daqueles animais mortos, e ele diz: se eu descumprir esse contrato, eu quero que aconteça a mesma coisa comigo, que eu seja cortado no meio, que eu seja morto. Então era um contrato assim, muito forte. E Deus faz aquela aliança com Abraão, ele fala: eu vou te dar aquela terra, e aquela terra vai ser sua, eu prometo. E Deus passa
Mas Abraão não passa. Só que no final você vai ver. E Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. É o suficiente, é crer. Ele só precisou crer que Deus ia cumprir a promessa dele, e aquilo foi acreditado como justiça. Sabe por quê? Porque Deus conhece a nossa condição, meu irmão. Você não vai parar de errar. A nossa vida, a gente de repente vai errar uma vez ou outra, só que a gente tem que errar por acidente. Uma vida de iniquidade é aquela que a gente não percebe mais o pecado em nós, é aquela que a gente já está trilhando, e isso a gente precisa da revelação de Deus, para a gente não trilhar no caminho do erro. E aí, para fechar, Deus vai falar sobre os sinais. Jesus, junto com Nicodemos, ele fala assim: você precisa crer. E o que é a crença, o significado da crença na nossa vida é o amor. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ô Senhor, amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ó Senhor, tu sabes todas as coisas. O que eu posso te dizer que o Senhor não sabe? O Senhor sabe que eu sou falho. Apacenta minhas ovelhas. E a gente vamos nessa, vamos apacentar a ovelha. Vamos buscar as pessoas lá fora. E certos de que é o Senhor que vai fazer. Só que o sinal, eu falei do amor, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, nós temos paz. Lembra que eu estava falando sobre alegria? Tem alegria. Eu quero essa alegria, mas essa alegria só quem pode me proporcionar é o Senhor, por isso que eu peço para Ele: Senhor, eu quero regozijo no meu coração, eu quero prazer. Sem prazer não tem graça viver, mas o Senhor é o dono do prazer, o Senhor é o dono da verdade, do regozijo. As suas coisas são lindas, e eu me pego o tempo todo olhando para Ele e falando: eu estou no meio do mundo, mas eu não sou do mundo. E eu vou terminar, porque eu acho que Deus já falou tudo que precisa falar. Porque algumas pessoas amaram mais as trevas do que amaram a luz. O que nós amamos mais hoje? Você me ama? Obedece os meus mandamentos. Você me ama? Me busca. Você me ama? Me declara como verdadeiro Senhor da minha vida. Sabe por que a gente está o tempo todo querendo raciocinar? Porque a gente acha que as nossas mentes é que podem nos dar isso tudo. E a gente fica buscando explicação, sabe? Eu vou dar esse passo aqui, mas será que ele vai dar? Ou será que eu vou ficar sozinho na jogada? E vou me dar mal, e vou ter prejuízo nesse negócio? Será que eu vou me investir na igreja? E eu não estou falando de igreja assim, é muito pouco, tá? Será que eu vou me investir no reino de Deus? Será que isso vai me dar algum lucro? Os ímpios pensam assim, os falsos mestres pensam assim: será que isso vai me dar algum lucro? Mas nós não pensamos assim. Aquele que quiser ganhar a sua vida, ele precisa perder primeiro. É assim que funciona o reino de Deus. Amém? Amém. Eu vou orar com vocês. Eu não sei se existe alguma pessoa que não aceitou Jesus ainda. Eu não estou vendo nenhuma pessoa, mas se existir no nosso meio alguém que ainda não aceitou Jesus e quiser vir à frente, eu vou orar pessoalmente com você. Se você quiser vir aqui e entregar a sua vida
para Jesus, eu vou orar com você pessoalmente. Qual é o seu nome? Milena, nós vamos orar juntos pela sua vida e pela vida de todos aqui, né? Nós estamos aqui com a Milena. Nós te agradecemos, Pai, pela vida da Milena, te agradecemos pela Tua palavra nessa manhã. Nós sabemos que sem o Senhor não há vida. Sabemos que nós temos buscado a vida aí fora, mas não há vida, só a morte, só a treva. E nós cremos, assim como Abraão fez na Tua palavra, que apenas crendo o Senhor nos trará nova vida. Então agora, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a vida da Milena. Senhor, vem apagando, Senhor, tudo que um dia ela acreditou e que era mentira na vida dela. E vem transformando, trazendo algo novo. Vem mostrando a ela a verdade que só o Senhor pode mostrar, Pai. Você quer? Eu entrego. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar e me dar nova vida, uma vida abundante. Eu rejeito Todas as coisas do meu passado todas as coisas do meu passado que não eram segundo a Tua vontade. que não eram segundo a Tua vontade. Eu confio que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu confio Eu confio que o Senhor vai fazer novas todas as coisas. que o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Continuando em oração.